Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Continuando com a nossa disciplina de gestão de custos, hoje nós continuaremos falando dos métodos de custeio, ou seja, a forma como nós apropriamos os custos aos produtos, como eles devem ser lançados nos produtos para a formação do nosso estoque. Na aula anterior, nós vimos o custeio por absorção e o custeio RKW, e hoje nós veremos o custeio ABC, o custeio padrão, o EP e o custeio direto e também chamado de custeio variável. Bom, o primeiro deles aqui é o custeio ABC, é o custeio baseado em atividades, é uma sigla inglesa, mas a tradução dele ali fica como custeio baseado em atividades. Ele apresenta custos mais realistas aos produtos. Esse custeio ele surgiu da necessidade que o custeio por absorção criava dos rateios arbitrários, aquilo que eu já comentei com vocês sobre a empresa ter que fazer a divisão dos custos indiretos e muitas vezes ser injusta com algum produto. Então esse custeio ele praticamente elimina essa situação, apropria os custos por direcionadores de atividades, segue o mesmo critério do absorção, apenas custos são apropriados, ou seja, muito importante aqui essa informação, as despesas elas são lançadas diretamente no resultado do exercício, certo? Então esse critério ele também utiliza o método que o governo exige, que o fisco exige, então ele também pode ser utilizado. Maior controle interno, identifica onde há mais consumo de recursos. Então vejam, o custeio ABC ele é o mais completo talvez de todos. Por quê? Além de ele fornecer as informações que o fisco exige, ele fornecerá uma série de informações para a tomada de decisão. Como ele é um custeio baseado em atividades, ele funciona da seguinte maneira. É custeado todas as atividades que ocorrem dentro da empresa, isso inclusive na área administrativa. Mas falando somente da área produtiva, nós temos lá uma empresa de costura, nós pegaremos todos os processos que ocorrem nessa empresa de costura. Então a costura, colocar botões, tingir a roupa, enfim, todos os processos que ocorrerem serão custeados. E aí o produto, quando ele passa por essa atividade, ele absorve parte do custo daquela atividade. Vejam que no custeio por absorção, nós não tínhamos essa separação por atividades. Então eu tinha um custo de várias atividades, comuns a vários produtos, que eram chamados então dos custos indiretos, e esses custos precisavam ser rateados. A gente fazia uma divisão, utilizando esse critério, faz uma divisão com base na matéria-prima, na energia elétrica, na área consumida, utilizada, enfim, feito um rateio de alguma forma. No caso do custeio ABC, não. O produto só vai absorver a atividade a qual ele passou. No exemplo que eu citei para vocês em aulas anteriores sobre a bolacha, imagine lá a bolacha recheada, ela vai absorver todos os gastos, todos os custos do setor de recheio. A bolacha salgada não tem por que absorver parte dos custos daquele setor, ele não vai passar por aquela atividade, vai passar longe daquela atividade. Então não vai absorver nada, seria uma coisa mais justa, uma forma mais justa de calcular. O maior controle interno, porque você tem uma série de informações, então olha, essa atividade custa tanto, essa atividade ela não agrega valor, nós temos uma quantidade X de funcionários nessa atividade, podemos eliminar. O custeio ABC, então ele traz muitas informações gerenciais. Bom, ele vai funcionar basicamente como custeio por absorção, só a única diferença é que depois os departamentos a gente fará a divisão dos custos pelas atividades e a apropriação da mesma forma, excluindo as despesas do processo de formação do estoque. Principais desvantagens do custeio por absorção. Complexidade do sistema, de fato é um sistema muito complexo porque envolve muito estudo, muito planejamento, porque nós teremos que conhecer todas as atividades que são executadas na empresa, verificar o tempo que é despendido para aquela atividade, o custo então dessa atividade precisa ser levantado para depois ele ser apropriado ao produto. Demasiado tempo de implantação e adaptação da empresa, nós temos então dependendo do tamanho da empresa, um tempo muito grande de implantação, porque envolve, como eu disse, um planejamento bem grande.
e complexo, alto custo de implantação, provavelmente a empresa vai contratar pessoas especializadas para fazer esse tipo de trabalho, porque essas empresas terão que ir lá conhecer a empresa, conhecer as atividades, conversar com os funcionários, entender o que eles fazem, se há produtividade de fato de 100%, 90% do tempo, se esses funcionários produzem apenas 50% do tempo, conhecer tudo isso para montar o custo da atividade e aí então conseguir apropriar aos produtos. Necessidade, então, da equipe especializada e dedicada, não só de fora, porque a equipe que estiver trabalhando depois na empresa precisa manter essa dedicação para que o serviço não seja em vão, certo? Então, temos uma indústria, a indústria foi lá e contratou uma empresa para implantar o custeio ABC. Então eles ficarão muito tempo talvez na empresa, conhecendo todos os processos, e aí quando eles vão embora, a empresa para de seguir todos os procedimentos que foram implantados e vai perder todo o trabalho de implantação do ABC. Aí o alto grau de desistência ou abandono do projeto. Principalmente no início da implantação do ABC, talvez incomode os funcionários. Veja, você vai implantar um sistema de custeio que quer conhecer o que cada funcionário faz, e conhecer o tempo que ele utiliza para aquela atividade. Imagine você aí na empresa que você trabalha e alguém chega e fala, olha, eu quero saber tudo que você faz aqui dentro da empresa. Olha, então eu faço isso, isso, isso. Agora me diga qual o tempo que você leva. Já pensou se você coloca no papel e você identifica que em um dia de trabalho você conseguiria fazer tudo aquilo que você colocou? Provavelmente a empresa vai fazer o quê? Olha, posso reduzir funcionários. Um funcionário só trabalhando 5 dias por semana pode fazer todas essas atividades. Então é isso que a empresa precisa conhecer também. Não só na área produtiva, mas também na área administrativa. O ABC ele fornece todas essas informações. E é óbvio que os funcionários terão uma certa resistência e quando da implantação podem até abandonar o projeto. E a empresa vai perder todo o dinheiro investido na implantação desse custeio. É um custeio complexo, porém que traz muitas informações. Dependendo do tipo de empresa, o tamanho de empresa, tem que ser feita a avaliação. Se de fato implantando trará benefícios ou não. É a questão do custo-benefício. Bom, temos o custeio padrão, que é o custo pré-determinado pela empresa como meta para seus produtos. Utiliza a mesma metodologia do absorção ou direto, desenvolve o custo do produto, serviço por padrões pré-estabelecidos e o objetivo é a melhoria e avaliação do desempenho e eliminação de falhas no processo. Então, nesse custeio, a empresa ela cria um custo padrão para um produto. Então, por exemplo, nós produzimos celulares. Bom, o custo padrão desse celular é de R$500. Nós não podemos ultrapassar esse custo e ela vai perseguir esse custo por todo o processo produtivo. Tentar fazer caber toda aquela produção dentro do processo produtivo. E aí vai envolver informações salariais, os gastos gerais, como energia elétrica, água, equipamentos utilizados, enfim, tecnologia. A empresa deve perseguir um custo que fique dentro dos R$500 que ela colocou como padrão. Tem uma variação? Pode ocorrer que aconteça essa variação, né, para mais ou para menos, mas ela tem um norte a seguir ali. Bom, principal desvantagem, se houver o estabelecimento de metas muito rigorosas, poderá haver insatisfação dos envolvidos, baixo desempenho e descrença no método utilizado pela empresa. Imagine que esse mesmo celular que eu citei para vocês, ele fosse... o custo padrão fosse R$500 e de repente a empresa fala, olha, o custo padrão desse mesmo celular, no mesmo período, será agora de R$100. Provavelmente os salários terão que ser substituídos, os funcionários serão substituídos, os equipamentos substituídos, utilizados equipamentos de outra qualidade, porque não daria talvez para conseguir esse preço, esse custo desse produto de R$100. E aí é uma meta rigorosa que vai criar insatisfação e aí é um ciclo. Funcionário insatisfeito, a empresa entregando mercadoria fora do prazo, entregando mercadoria com a má qualidade. Isso não é bom para nenhuma empresa. Olha lá, se houver estabelecimento de metas muito rigorosas, poderá haver então a insatisfação, o baixo desempenho e a descrença do método utilizado pela empresa. Temos aqui o custeio, unidade de esforço e produção, que é o UEP ou UEP. São os custos apropriados de acordo com esforços de produção. Significam todo o esforço utilizado para transformar a matéria-prima nos produtos acabados da empresa.
divide o ambiente de produção em postos operativos, elegendo um produto base, cujo custo servirá de parâmetro. Então a empresa pega um produto base, ela verifica como foi a transformação desse custo dentro daquela empresa, quais os gastos, os custos, o tempo, e ela cria como uma média para criar o custo dos demais produtos. Transforma a empresa que possui variedade de produtos em uma empresa monoprodutora, uma vez que ao calcular o EP, ou seja, a unidade de esforço de produção, utiliza como indexador da produção sendo aplicada a todos os produtos. Geralmente utilizada em conjunto com outro critério, ou seja, a empresa que utiliza a unidade de esforço de produção, muitas vezes utiliza também o custeio por absorção, utiliza o custeio direto ou o custeio ABC. Desvantagens: não identifica melhorias, não acompanha os gastos de estrutura, já que acompanha apenas custos de transformação. Ou seja, aqueles gastos, como eu falei para vocês, de aluguel, ela não vai controlar, certo? Que é um gasto de estrutura. Então tem as vantagens e as desvantagens. É dentro da empresa que você vai conhecer a estrutura, a forma como ela trabalha e qual critério que vai se encaixar melhor, dependendo da situação que você vive lá dentro da empresa. Bom, temos o custeio direto e o custeio, ou também chamado de custeio variável. Ele fundamenta-se na separação de gastos variáveis e gastos fixos. Então nós vamos classificar, quando estivermos falando em custeio direto ou variável, nós vamos classificar os custos indiretos ou, variáveis ou fixos, certo? A classificação de custo indireto e direto não cabe muito aqui no custeio direto. Utiliza para o planejamento e decisões gerenciais de curto prazo, são apropriados aos produtos ou serviços somente os custos que variam de acordo com a produção, ou seja, os custos que não variam de acordo com a produção, que é o caso dos custos fixos. Vou citar novamente aí o aluguel, o salário fixo do pessoal, eles não são apropriados aos produtos e são lançados como despesas, neste critério. Não é permitido para fins fiscais, justamente por esse motivo, porque os custos fixos são considerados como despesas. Considera os custos fixos como despesa, fornece ferramentas importantes como a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Ferramentas essas que nós estudaremos com bastante detalhe nas próximas aulas, tá, pessoal? O custeio direto ou variável então funciona naquele esquema ali, ó, o custo direto é lançado diretamente ao produto e o custo indireto vai junto com as despesas diretamente lá para a DRE, para apropriação do custo, do lucro ou do prejuízo. Bom, principais desvantagens: não aceitação pela legislação tributária para avaliação de estoque, justamente porque o custo fixo é considerado como se fosse uma despesa. Possível distorção na análise de desempenho por não considerar a elevação dos custos fixos no custo dos produtos. Então, os salários fixos, o aluguel vai aumentando e ele não considera na produção, porque ele considera como despesa. Então, também é uma desvantagem porque não fornece determinado tipo de informação. Bom, embora algumas obras afirmem que o custeio por absorção seja o único método aceito pela legislação fiscal, o ABC e o EP também podem ser utilizados, desde que façam a separação e classificação correta dos custos e despesas conforme determina a legislação. Vocês vão pegar vários livros, vários artigos, sempre citando o custeio por absorção. Claro que os livros mais novos já trazem uma visão diferente, pessoal. Mas quando a contabilidade de custos, começou a se falar em gestão de custos, foi criada para a empresa industrial. Naquela época, o custeio por absorção surgiu, né, foi criado, foi utilizado e ele disseminou bastante. Então, vários artigos diziam que ele era o custeio a ser utilizado, porém não é o único a ser utilizado. Nós vimos então agora todos os custeios, certo? Então, a absorção, o ABC, o padrão, o EP, o direto e o RKW. Trabalharemos principalmente agora com o custeio direto, que é mais voltado para a gestão de custos, embora ele não siga o que exige a legislação fiscal, ele pode ser utilizado para informação gerencial, para tomada de decisão dentro da empresa. E é nele que nós veremos as principais ferramentas, que, como eu citei há pouco, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Até a próxima aula, nos vemos lá.